E convido a ti e a todos aqui neste público e em casa também a terem a oportunidade de conhecer um bocadinho a Lili. Manuel Luís Goxa foi conhecer uma amiga pessoal, foi a sua casa, que é o verdadeiro santuário da Amália, conhecer algumas características, algumas curiosidades deste rosto, desta voz, Amália Rodrigues. Amália, quis Deus que fosse o meu nome. Amália, e acho-lhe um jeito engraçado, bem nosso e popular. Quando ouço alguém gritar, Amália, canta-me fado. Lili, como é que é viver num verdadeiro santuário sobre Amália, 20 anos depois? 20 anos depois e ao longo destes 20 anos todos, quer dizer, eu tenho aqui esta sala, que é a única sala que eu tenho de luz na minha casa, e se calhar até está bem, porque é de luz e depois tem toda esta luz que é a Amália, não é? Já há pessoas que já me têm dito, ó Lili, você tem que tirar isto é demais e não sei o quê. E é demais ou não? E eu, houve uma altura que pintei isto, eu sozinha fiz isto tudo, consegui herdar esse móvel e disse, vou tirar coisas das paredes, vou diminuir isto. E diminuí, tirei imensas coisas e depois houve alguém que me disse, mas você tirou o quê? Isso está tão bonito. Mas havia mais coisas aqui? Havia, ainda conseguia, não sei como é que eu conseguia, porque eu tenho aí imensas molduras. Sim. Então, e há uma coisa, Manuel Luís, o que eu tenho aqui é meu, ao longo da minha vida. Mas, olha, Lili, a questão é esta, quando entra aqui na sua sala de luz, com este ser de luz luminoso, não é? Como é que é? Isto é doloroso olhar para estes tantos anos de história, porque assim, claro que a Lili tem uma vida antes de Amália, mas Amália tem um peso na sua vida 20 anos depois incrível, não é? Com certeza que é. Digo, não chega a ser doloroso, é incrível, não chega. Para mim o que é doloroso, o que me tem magoado, portanto, é injustiças, é coisas, é ver pessoas que eu às vezes já escrevi até no Facebook, bem, parece que quem não esteve lá fui eu. Porque toda a gente conta coisas, toda a gente conta coisas intimidades que não deram. Portanto, eu para mim, quando olho tudo, quando viúvos e tudo, sei lá o que é mais, e eu quando olho para isto tudo, e às vezes com vontade vou tirar isto e não tiro, e depois quando olho, tudo tem uma história, às vezes tudo tem uma história e às vezes nada tem história. Isto é qualquer coisa que é a Amália para a eternidade, pronto. Sem as coisas menos bonitas, é isso que é para mim. Mas aquilo que eu acho que a Lili sempre encerra é uma certa tristeza. Continua a haver muita saudade da Amália? Há saudade, com certeza. 20 anos depois. E há uma coisa, Manuel Luís, eu tenho um amigo que às vezes me liga e diz assim, ó Lili, estive todo o dia a ouvir a nossa querida Amália. Ou como todas as pessoas, todos os dias, põem uma fotografia da Amália no Facebook. E pensam que se eu não fizer isso, eles são muito mais admiradores e gostam muito mais da Amália. Eu não discuto, não vejo o peso. Eu vejo o que está dentro de mim e eu não consigo ouvir a Amália todo dia, nem pouco mais ou menos. Se estiver no computador a fazer uma coisa, eu aí estou mais tempo. Mas ouve a Amália regularmente? Ouço a Amália, não é regularmente, mas no meu carro é aí que é a libertação. Eu vou por aí fora, atravesso a Serra de Monsanto, onde eu nunca pensei, onde eu viria morar tão próximo, e aí eu abro no mais alto o carro e circulo na serra com a Amália a cantar. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Eu digo sempre uma frase que um dia me ficou na memória do Miguel Esteves Cardoso. Tem inveja de quem não conheceu a Amália. Porque quem não conheceu. Porque, para mim, mesmo uma canção, um fado que eu ouço, uma coisa que uma parte de um espetáculo, passar na rua em qualquer sítio, ou uma flor, ou uma coisa, está a memória da Amália. Uma coisa que ela dizia em relação a uma flor. Uma flor que gostava. Às vezes uma coisinha que a gente passava quase por cima, e ela dizia, você não gosta nada da flor, está a ver o que está a fazer? Está a pisar. Desculpe lá, não. Pois, vocês não gostam de flores. Levava-se a garrafa da água para ela beber água quando se andava aqui a passear pelo Monsanto. Deixava de beber água. Para irrigar? Para depois pôr as florinhas que apanhava, fazer um raminho de flores para pôr na garrafa para levar para cá.
manhã que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Contudo, a Amália conhece os grandes nomes do espetáculo internacional, Marlene Dietrich, Edith Piaf, acho que não achou muita graça a Edith Piaf, portanto conhecia Charles Aznavour. Ela era vaidosa no que toca a esses conhecimentos ou mantinha-se sempre simples? Mantinha-se. Porque ela era uma diva entre os maiores. Não, ela não era vaidosa nisso. Havia pessoas que ela tinha conhecido, gostava, uns admiravam. Como falou na Piaf, ela admirava a Piaf. Mas havia uma coisa que a Amália contava essa história, eu posso contá-la porque isso também acho que está escrito. Ela foi ver a Piaf, que adorou a Piaf. E depois foi ver a Piaf 2 vezes. Foi ver a Piaf 3 vezes e havia uma cena em que ela partia o copo, sempre na mesma altura. Isso para a Amália não servia, quer dizer... Porque isso não era espontâneo, não, portanto, porque a Amália, era uma coisa mecânica. A Amália ia para o palco com um programa feito, ia lá tudo escrito lá nas costas da guitarra dos guitarristas e depois de repente virava aquilo tudo, trocava as voltas àquela história toda, já cantava outra coisa. Se lhe dissessem que ela não ficava tão bem para ali, não havia lá aquela história, porque sei que há pessoas que marcam o chão, o sítio onde pisam, tudo isso. Não, era o descontrole. Ela era uma mulher livre no palco? Eu acho que havia uma altura que sim, quer dizer, quando entrava aquilo era uma aflição. Para ela? Era logo a primeira coisa, era que a casa estava vazia, era sempre. Era sempre o pânico da Amália? O pânico era que a casa, hoje não está ninguém, lembra? Estavam sempre lotadas. E lembram-me sempre lotadas. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Eu moro marinheiro e moro no alto mar. Seus braços são como vento, ninguém os pode amarrar. Quando chega à minha beira, todo o meu sangue é um rio, onde o meu amor aponta, meu coração navio. Só me lembro de um desaire que ela falava nisso, tinha sido o único que tinha tido provocado por uma amiga que organizou esse espetáculo, mas aquilo envolveu coisas políticas em Cabo Verde. Mas da última coisa que eu me recordo, que até nós, eu os guitarristas, estávamos a pensar, se calhar, foi no Palau da Música em Barcelona. E naquele mesmo dia, à tarde, havia música clássica. E depois a seguir ela entrava a fazer o espetáculo dela. E ela, quando lá chegou, viu aquilo. Não era falsa modéstia, era verdade. Ela sentia-se inferior àquela gente. Era a música clássica, agora venho eu aqui a seguir, ninguém me vem ver. E, portanto, subiu, foi lá para o camarim tratar dela e disse: Isto hoje é que vai estar mesmo. Às moscas. Às moscas. Não vai... Quem é que vem hoje aqui? Então, depois de verem um concerto clássico, vem-me ver a mim. E eu disse: não, vai ver que depois está tudo bem. Mas estava tudo assim um bocadinho, mesmo os guitarristas. E eu, depois daquilo, apanhei ali uma fugidinha e vi do palco cá atrás. E espreitar. E fui espreitar. E quando espreitei, a sala do Palau estava lotada, completamente lotada. Foi dizer? E eu cheguei lá acima e disse: olha, vai paciência, olha, nem sempre pode ser bom. Disse eu a brincar com ela: olha, hoje realmente não está tanta gente, mas não interessa. Vê como eu tenho razão. Ó, não, estás cheio. E ela como é que ficava? Ficou contente. Estava a assistir, eu não me lembro o nome dele, Faga de Ibarra. Sim. O político. Estava a assistir. Político e de foi dos espetáculos que ela mais gostou de fazer. Eu filmei isso, é uma filmagem amadora. A Lili fazia muitas dessas filmagens. Assim, algumas estão melhores que outras. São muitas coisas, a gente tem que tirar o partido daquilo que está. E ela via muito pouco. Nós tínhamos uma coisa combinada ultimamente, que era tudo o que ela não gostava, cassetes, destruir. E só ficava aqui. Mas era uma desgraça, porque se tivéssemos feito isso, ficavam para lá de 3 ou 3 ela espetáculos. Ela não gostava de se ver. Depois não gostava tanto de se ver. Mas via o Palau da Música, ponha o Palau. E havia um espetáculo também no Coliseu do Porto que ela adorava, que tinha estado, aquilo era uma coisa fora do que... Pronto, que ela achou que aquele dia... Achou até que talvez ela mesmo estivesse com a exigência que ela tinha, porque ela dizia sempre, às vezes depois dizia assim: hoje por acaso cantei bem. Depois as pessoas brincavam e diziam: pois é, foi por acaso, a Amália cantou bem. Não sabe ninguém porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto. Mas tinha uma exigência muito grande, claro, havia alturas que entrava logo no início,
aquilo era uma coisa. Eu tenho ali visto espetáculos de 2 horas que eu digo, meu Deus, como é que era possível? E era aquela empatia com... Mas ela precisava dos espetáculos para viver. Ah, sim. E dos aplausos. Quando as pessoas falam que ela podia estar cá, que há pessoas que têm essa estupidez, claro que quem não gostaria que a Amália fosse eterna? E será eterna, não é? Porque ninguém é eterno. Ah, não, mas os grandes artistas os são. Os grandes artistas são, porque elas, passado 20 anos, estamos aí e estamos a conversar. Estamos a falar sobre essa pessoa. E estamos a ouvi-la. Ninguém, nós gostávamos que os nossos pais fossem eternos e não são. O caso da Amália. Agora, querer que a Amália vivesse mais, quem assistiu aos últimos 5 anos da vida da Amália, há muita coisa que muita gente pensa que sabe e não sabe. Há coisas que eu sei e são só para mim. Com certeza. Mas só eu sei o que foi o sofrimento daqueles quase 5 anos. Por não poder cantar? Por não poder cantar. Deu as flores à primavera e deu-me esta voz a mim. Tão bom. Amália também era, e acima de tudo, era uma mulher de muita fé. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade. Era uma mulher de fé e ultimamente, Manuel Luís, estávamos no Brejão e íamos à igreja de São Teotónio. E todas as vezes que ela não, era católica, mas não frequentava, não era praticante, gostava de ir às igrejas, presenteava Nossa Senhora com as flores que lhe davam nos espetáculos e nessas coisas, falava com Deus, porque encontrei algumas vezes a entrar no quarto, entrava e ela estava a falar até com o Menino Jesus. Falava com o Menino Jesus, ou falava com Nossa Senhora, ou falava com ela própria? Falava. Ela estava ou conversava vezes, com ela própria? Eu sei que uma vez ouvi ela dizer, estava a falar com Nossa Senhora e estava a dizer porque é que ela não tinha morrido, porque é que não, depois daquela operação e saber que não cantava, apesar de alimentar uma esperança de fazer um único espetáculo ainda para se despedir das pessoas. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Bem, sobre a Amália Lili diz-se muitas coisas e há mitos que depois perduram no tempo, não é? Como, por exemplo, o facto dela beber. Há pessoas cruéis que dizem mesmo, e agora vamos pôr isto em pratos limpos, que a Amália muitas vezes estava como que ébria em cima do palco. A Amália bebia ou não bebia? Não bebia, Manuel Luís Gosta. Não Mas bebia. como é que foi esta história tão absurda? Manuel Luís, a história que, segundo se consta, a Amália tinha tantos nervos, tanta aflição, entrar em palco, começa muito cedo, não sei se é nas alturas do Olímpia ou o que é. Bem, tinha receio. E há alguém que lhe diz, Amália, beba uma taça de champanhe antes de cantar, que vai ver que fica bem, não sei o quê. Ela terá feito isso, eu não estava nessa altura, mas é porque eu ouço contar, ela terá feito isso uma vez ou duas e ficou na mesma, para já nem lhe agradava beber, porque ela bebia litros de chá. O champanhe também não é bebida. O Vítor Hugo dizia, o escritor, que champanhe era a única bebida que uma mulher podia beber perfeitamente porque nunca iria perder a sua elegância. Mas ela, o champanhe... Mas ela gostava de uma flute de champanhe, não era flute, naquele tempo eram umas tacinhas. Mas ela tem uma taça que eu achava que uma das coisas que deviam mostrar, porque era a única que tinha sobrevivido a um serviço. São aquelas taças de cristal ou de vidro, bonita. não é? Então, portanto, quando havia coisas em casa, a taça dela era aquela que ela acabava por não beber e estava sempre alguém à espera para ir beber o que estava no copo dela. Ela só molhava os lábios. O cheiro era litros de chá, aquilo era uma loucura. E ela não, por exemplo, as refeições. E vinho, sabe quando ela começou a beber uma taça de vinho, não bebia meia taça, foi quando veio dos Estados Unidos, depois de ser operada, os cancros que teve, dessas coisas, porque a Amália, as pessoas esquecem-se, quando inventam histórias para a morte dela, a morte dela acontece, no fundo, como ela desejou, dizia que gostava de morrer como a pera que cai do ramo. Mas a Amália, quando vem de fora, com os 2 cancros que teve, com tudo o que passou, sou eu, e Deus é que sabe, com tudo aquilo que vem lá, dizem, a Amália tem que fazer uma coisa, beber uma tacinha de vinho tinto à refeição que faz bem, assim, bife, que ela detestava também,
Era muito difícil a comida. Era tão é a tal história. Ela diz ser simples, dizia uma frase dela, ser simples é muito complicado. Parece-me que a frase era essa. Porque era uma aflição para se cozinhar para ela. Diziam que ela exagerava nos carapazinhos de cabeça, mas ela gostava. Adorava as sopas de agrião, sopa de feijão, essas coisas todas. Quando vinha as carnes e vinha aquelas coisas todas, era, pronto, isso, ultimamente se falava muito, sentiam que ela em palco parecia que não estava tão segura, porque os nervos eram tantos e ela tomava não era, nem era era um medicamento, Lexotan, posso dizer. Sim, um calmante, claro. E que às vezes havia um exagero e que isso que lhe podia provocar ela não estar tão bem. E assim era como às vezes também tomava essas coisas tarde e depois tinha que se levantar cedo para apanhar um avião e havia o boato, ela passou aqui e ia mesmo não sei o quê. Nem me diziam que era logo de manhã que ela já ia com... Não tens, ó madre boa, ao menos um painel, um ar com brasão. Amor, ciúme, cinzas e lama. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a ver. Diz que estás sempre Lili, estamos a 2 dias da celebração dos 20 anos da morte de Amália. Defina-me Amália numa única palavra, consegue? Ui, homem, não é. Isso é... Por acaso eu acho que consegue, sabe porquê? Porque já disse há pouco. Amália é tudo. A Amália era tudo. Era povo, eu dizia ela era a mulher ali do meio de coisa e depois era que chegava a um sítio e sabia estar depois em todo o lado. Sim. E ao mesmo tempo, dizia ela que não era de lado nenhum. Tudo isto existe, tudo